O engenheiro Matheus é engenheiro civil formado pela Universidade Federal da Bahia, Salvador, né, Matheus? Especialista em engenharia de transportes e tráfego, fez também mestrado e doutorado na Programa de Engenharia de Transporte da ESC-USP. Aliás, aqui nessa mesa, os 4 fizeram mestrado e doutorado aqui na ESC, né? Atualmente, o engenheiro Matheus é consultor sênior em projetos da área de mobilidade urbana, concessão de rodovias e concessões de serviços de transportes. Também é diretor do Departamento de Trânsito da Transerp de Ribeirão Preto e também é coordenador do curso de Engenharia Civil da UNAERP de Ribeirão Preto. Obrigado, professor Arquimedes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. De pronto, atendi. É sempre um prazer estar aqui na UFSCar. Cumprimentar oficialmente meus colegas. Aqui estudamos juntos na pós-graduação, nós 3 aqui. Professor Antônio Nesso é responsável muito por isso, que nós estamos aqui. A culpa é sua. Tá? Cumprimentar meu amigo e o meu sempre diretor, Maurício Obrick, da Prefeitura de São Carlos, e cumprimentar os senhores aqui presentes. Tá? A minha fala aqui vai ser mais em pensamento, jogar ideias e a gente refletir. Mas a parte conceitual, né? Nunca é demais refletir sobre isso. Então, sobre pensamentos, o que a gente pode pensar? Quais são os nossos sonhos em relação à mobilidade urbana? Todos nós sabemos o que queremos para a mobilidade urbana. Mas qual é a nossa realidade? Possíveis razões para nossos sonhos não serem a realidade. Por que que não acontece? Se todos nós sabemos o que é melhor para a mobilidade urbana, e os políticos, os tomadores de decisões também sabem, a população em geral também sabe, mas por que que isso não acontece? Né? Como a professora Magali bem apresentou, né, esse é um desafio gigantesco para chegar essa informação à Dona Maria. Né? E como tornar o sonho em realidade, a visão de, em vez de um planejador, um modeleiro, que é mais a minha área, ou um demandeiro, que é estudo de demanda. Né? Então, nossos sonhos. Nós queremos uma cidade como essa, né? Integração de uso do solo, verticalização, área verde, pessoas caminhando, bicicletas. Nós não queremos banir o automóvel, nós queremos desestimular o uso do automóvel. Transporte coletivo integrado a tudo isso, no meio urbano. Né? Essa foto aqui é uma arquitetura, gráfico, né? Mas isso já acontece em alguns lugares. Essa foto é de Toronto, no Canadá. Outras cidades no mundo já é possível você obter isso. Paris, um dia sem carro, né? Esse também é o nosso sonho. Né? O uso do espaço público, a divisão do espaço público equânime. Né? Por que eu tenho que definir áreas públicas para o automóvel e não para os outros modos? E nossa realidade qual é? Essa. A diferença, né? Nossa realidade, investimento cada vez maciço no transporte individual motorizado. Ou essa. Né? A infraestrutura de transporte deve servir a cidade, não consumi-la. Né? Quanto de área urbana nós dedicamos para sistemas viários, para automóveis, espaços de estacionamentos? Né? Se nesse pensamento nós formos fazer a nossa casa seria desse jeito. Em vez de ter uma área aconchegante para um churrasco, ou então uma sala de televisão, um quarto, um closet, nós dedicaríamos o maior espaço central para quê? Para o automóvel. Né? Será que isso é suficiente para a senhora atravessar? É quase um assassinato isso daí. E é o que acontece em nossas cidades. Inclusive, em alguns lugares, você coloca o semáforo pedestre, coloca a faixa de pedestre, mas o tempo para a travessia de pedestre não é suficiente. Né? Você tem no mínimo aqui, acho que são 12 segundos para atravessar 2 faixas em segurança. Né? Ainda mais uma pessoa com mobilidade reduzida, que são as pessoas idosas. Em Ribeirão Preto, onde eu sou diretor, nós temos um elevado índice de atropelamento com pessoas idosas. Por quê? Agilidade, a locomoção. Né? Aí está se falando em Uber, carro autônomo. Mas são tecnologias, mas ainda concentramos o problema onde?
no transporte individual motorizado. Essa não é a solução, né? Você pode reduzir, mas você vai continuar utilizando automóvel, né? Outro problema, nós temos também agora começar a ter, como você só pensa no automóvel, quando você planeja uma infraestrutura para sistema de transporte, largura de calçados e tudo mais, você está começando a ter congestionamento de pessoas, aí em Auckland, na Nova Zelândia. Ou então, alguns conceitos ainda difundidos errados, em são de uma revista americana. Melhores rodovias, melhores vidas, é o melhor viver. Onde tem isso? Aí mostra a infraestrutura, o anel viário bonito, né? Nossa realidade, alguns países, né, vão se assustar. A China, 60% das crianças vão para a escola de bicicleta, mas vai olhando, o Brasil não aparece, né? Então, quais são as possíveis razões para esses sonhos não serem realidade, né? E aí eu acredito que tecnologia nós já temos, as teorias nós já temos, e a legislação nós já temos. Em relação à mobilidade urbana, nós temos a Lei de Mobilidade Urbana 12.587/12, né? Plano diretor, nós temos o Estatuto das Cidades, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro. Toda a legislação, arcabouço legislativo, de lei, nós temos. Mas por que isso não acontece, né? Eu chamei isso de aspecto cultural comportamental, né? Se você for passear aí na cidade, se você pega congestionamento, vocês conversarem com o pai de vocês, que não tem pouco ou nenhum conhecimento na área técnica de transporte, se ele pega congestionamento, que ele fala, podia ter construído, mas uma faixa de tráfego aqui. Ou então vai para aquela solução que eu mostrei na foto inicial, coloca viaduto, né? Lá em São Paulo nós temos o elevado, no Rio de Janeiro nós tínhamos o elevado da perimetral, tudo isso daí. Então você mais infraestrutura. As marginais, eu acho que 10 ou 12 anos atrás, estavam com problema de congestionamento e implantaram mais faixas de tráfego. Eu acredito que o recurso aplicado, que foi da ordem de acho que bilhões de reais, fosse aplicado na melhoria do transporte coletivo, você tinha reduzido um pouco, foi feita a migração modal, né? Além do mais, quando você faz ampliação de infraestrutura, você tem uma coisa chamada indução de demanda. Você começa a perceber que reduz a velocidade, mas outras pessoas que utilizavam a rota, as outras rotas, começam a saber que tem uma melhor rota, com menor tempo de viagem, eles o que fazem? Mudam a alocação do sistema. Então passam a utilizar aquela rota. Os Estados Unidos tem um caso clássico, eu acho que é em Dallas, ou Chicago, não me lembro agora, que tinha uma rodovia com um problema semelhante a esse, o tempo de viagem era de 42 minutos, né? Eles melhoraram, ampliaram o número de faixas de tráfego. Depois de 6 meses, o tempo de viagem passou para 54 minutos, o tempo médio de viagem dos usuários, em função da indução de demanda, né? Nosso cultural. Os usuários de automóvel, nós somos consumidores de automóvel. Aqui no Brasil, o automóvel ele tem, além da função de deslocamento, ele representa o status. E aí você acha que comprando automóvel, você também compra um espaço na rua. É uso capião, isso? Né? Você usa, então é seu? Não. Né? E também temos outro pensamento, né? Maluf disse que trânsito é progresso. Isso aí é do antigo, de 1996. Graças a Deus que tem um engarrafamento, bendito engarrafamento. Engarrafamento é sinal de progresso, né? Políticas públicas erradas, equivocadas, incentivo ao uso do automóvel, redução de IPI. Há pouco tempo atrás, né, você podia não ter dinheiro nenhum, saía da concessionária com o carro e com um boletão de 84 parcelas, 96 parcelas, né? Agora eu lhe pergunto, quanto desse dinheiro, depois você gerou uma cadeia produtiva, melhorou receitas e impostos, foi investido em transporte coletivo? Quanto? Alguém sabe? Ninguém fez isso, ninguém fez esse cálculo, né? Cultural, né? Se você for para estacionar a sua bicicleta, onde vou parar meu carro? Né? As discussões, né, em São Paulo, lembra, quando foram começar a implantar as primeiras ciclofaixas na cidade?
há alguns equívocos mesmos, né? Existe dentro da demanda uma linha sucessória de migração do automóvel. A tendência é você sair do automóvel para o transporte coletivo e do transporte coletivo para os modos não motorizados. Eu acredito, não conheço bem a fundo, eu acredito que houve um erro conceitual nisso daí. Eles quiseram primeiro investir, sair do automóvel para o modo não motorizado, priorizar. E além do mais, as ciclofaixas são legais, bacanas. Primeiro você tem que decidir quais são as rotas cicláveis, os potenciais usuários, você começar a incentivar isso. Você pode começar a incentivar a integração modal, bicicleta, transporte coletivo. E são coisas bacanas, para depois você entrar nessa briga, né? E aí em São Paulo o que aconteceu? Começaram as ciclofaixas a ocupar o espaço que era destinado ao estacionamento de automóveis, e o resultado foi aquelas discussões homéricas, né? Em que ninguém tinha razão, né? Não se discutiam os princípios básicos do planejamento. Tinha um lado dos ciclistas, tinha um lado quem defendia a parte de automóvel, né? Mas outra questão cultural, que anda a pé ou de ônibus, pessoas sem sucesso, né? Eu não dirijo carro. Eu não tenho uma habilitação de motorista. Trabalho em transporte, sou diretor de trânsito. Isso é comum. Quando eu falo isso, as pessoas, que é isso, absurdo. Cultural. Porque você acha que para trabalhar no trânsito eu tenho que saber dirigir? Ou então não posso simplesmente me dedicar a usar o transporte coletivo por opção de vida? Quer dizer que eu sou uma pessoa sem sucesso? Né? Ou então quando vocês recebem o primeiro salário, o primeiro emprego, o que vocês fazem? A primeira coisa que vocês fazem? Corre para comprar um carro. Outra também, da mesma situação, né? E aí também tem a questão agora do poder público, né? Por que o poder público, se nós sabemos todos os conceitos, sabemos o que é melhor, sabemos no que investir, em como planejar, por que o poder público não executa, né? Primeiro, esbarra também na questão orçamentária, né? Os investimentos são elevados para melhorias da mobilidade urbana, né? Se você quiser construir corredores de ônibus, a organização dos sistemas de transporte coletivos, você vai ter gastos desde projetos, né? Por mais que você saiba que esses são, na verdade, não são gastos, são investimentos, né? Mas as prefeituras elas não possuem recursos para isso daí, né? Você, por exemplo, São Carlos, hoje, né, desde a época que nós trabalhávamos juntos, Maurício, né, desde 2012, 2013, a gente batalha por um plano de mobilidade urbana. E sempre naquela época a questão é quanto custa. Aí eu falava, para fazer um bom plano aqui em São Carlos, X, não tem orçamento para isso. Então, se você não consegue nem dinheiro para o básico, como é que você vai partir para corredores de ônibus? Ordem de grandeza, corredor de BRT, 25 milhões de reais o quilômetro, incluindo desapropriação e equipamento. Ordem de grandeza, VLT, talvez Marcela saiba mais do que eu, mas 40 milhões de reais o quilômetro, né? BRS, corredores de ônibus mais simples são mais baratos, mas envolvem a construção de pontos de ônibus, né? Então, quando chega nisso daí, as fontes de financiamento são escassas, né? Só que você não faz a conta também. Quanto custa uma prótese para o motociclista que acabou de se acidentar? 4, 8 mil reais. Vezes 1.000 são 8 milhões de reais. Quanto custa a mobilização de um SAMU a hora? Alguém já fez essa conta? 2 mil reais, mais ou menos, vamos colocar. Quantos acidentes nós temos na cidade? 1.000, já são 2 milhões de reais. É uma questão só de você saber, se você investir, você vai ter a redução na outra ponta, né? Ou então também a própria visão política. Qualquer pessoa que vai de ônibus para o trabalho depois dos 30 pode ser considerado fracassado. Quem falou isso? Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica. Além do mais, Rio Verde, excelente, bacana. Então ela começou o que, a Magali? São medidas de curto, médio e longo prazo. A capacitação de pessoal já estaria pessoal de médio e longo prazo. Então você cria a cultura. Então se eu quiser fazer melhoria de mobilidade urbana na cidade, não vai começar agora. Capacitação de pessoal e investimentos, né? E aí,
como tornar o sonho realidade, a visão de um modeleiro ou da mandeira. Coincidentemente, as mesmas ideias, esse link de apresentação, né, foi de uma apresentação do professor Orlando Strambi, em São Paulo, que eu pesquisando pela internet achei também. E aí eu também capturei. Tudo referenciado, tá? Não é nada de plágio. Então, no planejamento, o que é que você tem? Então, vocês têm várias etapas do planejamento. Você começa como? Estudar mobilidade urbana, elaborar um bom plano. Inventário, com levantamento de dados, diagnóstico, geração de alternativas. Então, futura opção modal, todo esse passo. Vocês têm que saber que, às vezes, você chega aqui, vou construir um VLT na cidade. Calma. A solução é você não criar um novo problema. É tentar entender. Uma solução que foi em uma cidade pode ser não ser a solução da sua cidade. Tá? Então, tem essa questão de tamanhos, escalas de cidades, opções modais. Né? Com certeza, o primeiro passo é desestímulo ao uso do automóvel. E como você faz? Né? Priorizando o pedestre nas regiões centrais de cidade. Exemplos. Aqui começaram no Rio de Janeiro, acho que em São Paulo, em alguns lugares, fazer os parklets. Retirar a vaga de estacionamento da via pública e fazer como fosse jardins ou áreas de convivência. O pedágio urbano, os estímulos do automóvel. Né? Eu estava lendo, a gente acaba sempre acompanhando, fica viciado em notícias de transportes. Né? Nos Estados Unidos, mesmo ele cobrando uma tarifa pequena para estacionamento no centro da cidade, já sentiu o reflexo de diminuição no volume de tráfego dentro da cidade e aumento do transporte coletivo. Então, essa é uma política eficaz. Então, o pedágio urbano tem que tomar cuidado. Estacionamento rotativo pago é bacana, São Carlos já tem. Mas precisa ter uma política de fiscalização. Né? E redução também das áreas. Né? Campanhas publicitárias, conscientização, né, para desestimular o uso do automóvel, foi 22 de setembro. Né? Melhoria do transporte coletivo. Eu que trabalho com demanda, modelos de migração modal, né, então, se tem um metrô, a gente sempre calcula o quanto vai tirar do usuário de automóvel. Então você tem lá as elasticidades da demanda em relação ao tempo de viagem, custo da viagem. Né? Então você tem que tornar o transporte coletivo atrativo a ele. Mas tem os níveis decisórios e o orçamento colocado aí em cada lugar. No caso das maioria das cidades brasileiras, né, você tem que trabalhar com corredores de ônibus. Pontos de paradas bem localizados, identificados, faixa própria, segregada do tráfego, áreas urbanas, para reduzir o tempo de viagem de transporte coletivo. Você tem que BRT, em alguns casos, por exemplo, Ribeirão Preto foi uma das minhas brigas lá, foi fazer o corredor de ônibus. Estávamos pensando em faixa exclusiva. Eu digo, não, precisamos de corredor de ônibus, porque o tempo de viagem de A para B é 60 minutos, vamos tentar reduzir para 30 minutos, 40 minutos. Outra questão, ponto de parada de ônibus não é igual a ponto de táxi, ou então não é igual a carro. A distância entre pontos de parada. Em Ribeirão Preto nós temos situação de 150 metros cada ponto. Tem lugares que são 50 metros a diferença de um ponto. Então, gata primeira tem que parar. A distância mínima, 300, 400 metros. O professor Coca recomenda no livro dele em 300 a 500 metros, essa distância. Né? Trabalhar a rede, aí já entra a questão de diagramas de rede, a questão de você utilizar simuladores de tráfego, de redes de transporte coletivo. Esse outro tipo de rede, pensando em terminais de integração, bilhete único, integração tarifária, né, para o usuário poder utilizar. Nas cidades americanas e na Europa você compra o bilhete mensal e às vezes anual em relação a isso. Aí nós temos que discutir a política de subsídios do transporte coletivo. Né? E estimula o transporte não motorizado sempre também. O que é que nós temos que fazer? Essa obra aí acho que é na Dinamarca e essa aqui é na Holanda. Né? Olha aqui, em questões de segurança viária, né, Magali? Fantástico isso daqui. Né? Estimulando o transporte motorizado, as faixas de pedestre, né?
Aqui em São Carlos está se pintando azul, as faixas de azul e branco, né, para chamar a atenção do usuário do transporte individual motorizado, do automóvel, né? E você tem que trabalhar com a integração de uso do solo e transportes, né? Pensar que o uso do solo influencia a geração de viagem, então você precisa levar e trazer as pessoas. Então você tem que desenhar uma rede que consiga transportar essas pessoas, equilíbrio entre a oferta e a demanda do transporte, né? Aí você tem vários... Gente, técnica a gente já tem. Técnica, teoria nós já temos. O que precisamos é transformar isso na prática. Essa é a maior dificuldade, né? Então, transporte, acessibilidade do solo de atividades, né? Aí a questão da orientação, Transit Oriented Development, desenvolvimento orientado pelo transporte coletivo. Você coloca um corredor de BRT e verticaliza a região desse corredor para que as pessoas estimulem isso daqui. Isso aqui no Brasil já aconteceu. Curitiba foi um dos primeiros passos, né? Aí também mostrando outro gráfico dessa verticalização, né? E aí você forma quase um triângulo aqui nessa seção, né? Mostrando, né? Quem sobrevoa Curitiba, isso é nítido lá em alguns corredores de Curitiba, né? Bem, sou Arquimedes aí. Muito obrigado, gente.